Bem-vindos ao podcast Drama Diário. Mais uma vez com vocês para contar histórias do Reddit, às vezes de ouvinte, mas hoje é do Reddit. Eu sou a Bia. Eu sou a Paola. E hoje a gente tem um tema um pouco mais delicado, inclusive o tema do episódio é fantasmas do passado. Então a gente vai abordar um pouco umas temáticas de luto, de relacionamentos onde algumas pessoas que já não estão mais aqui, às vezes têm presenças tão presentes quanto quem está vivo, não é mesmo? E assim, a gente se inspirou em uma história de ouvinte pra criar esse episódio. Então assim, ouvinte querido da Bia, que a Bia adora. Você sabe quem é. E que a gente adora a sua história também, tá? Você inspirou esse episódio. Exato. Quando a gente ouviu a história, né, que mexeu assim tanto com a gente, assim, eu falei, Paola, acho que a gente tinha que fazer até um episódio disso, né? A gente leu Exato. essas histórias, a gente pegou algumas que tinham a ver e falou, não, acho que vai fazer sentido. vai fazer sentido. Então a gente quer que vocês também participem um pouco dessa discussão com a gente. E já avisamos realmente que vai ser um tema mais delicado. Então assim, vamos lá, gatilhos de luto, talvez? É. Eu acho que nem tanto. A minha história é uma coisa muito... é bem semelhante com a do nosso ouvinte, porém nem tanto. Estamos A ali. minha história, pra ser sincera, eu não sei ela direito, então a gente vai descobrir junto. Bom, Paola, vamos pra primeira história? Por favor. Estou Tá. louca pra escutar. Todos preparados? Estamos Então preparados. peguem sua aguinha, se hidratem, porque vai que desidrata no meio do episódio. Uma coquinha zero. Uma coquinha zero, né? Geladinha assim. Ai, cadê a nossa, Paola? Nossa, uma latinha assim. Coquinha Tá. zero. Exato, nossa, isso é muito bom agora. Vamos! Sou babaca por ignorar minha esposa após ela ter jogado fora as fitas de vídeo da minha falecida esposa? Mano, por quê? Estou escrevendo isso porque não sei o que fazer. Tenho uma filha com a minha falecida esposa, o nome dela é Leonor. O aniversário dela será daqui a 2 semanas e ela vai fazer 18 anos. Para dar um pouco de contexto, eu e minha falecida esposa, Chloe, começamos a namorar na faculdade. Com o tempo, ficamos mais velhos, nos casamos e logo após o casamento, ela me contou que estava grávida. Eu fiquei muito feliz por estarmos esperando o nosso primeiro filho. Como era nosso primeiro bebê, compramos uma filmadora e gravamos várias fitas com os pequenos momentos da gravidez. Coisas simples e bonitas, como nós brincando, almoçando juntos ou falando com o bebê através da câmera. Fizemos uma promessa de só mostrar as fitas para Leonor quando ela fizesse 18 anos. 2 anos após o nascimento dela, a Chloe faleceu. Um motorista bêbado bateu no carro dela enquanto ela voltava da casa da mãe. Fiquei devastado e entrei numa depressão profunda, tendo que criar nossa filha de 2 anos sozinho. Meus amigos tentaram me incentivar a sair, voltar a namorar, mas toda vez que eu tentava, eu me sentia traindo a Chloe. Anos depois, quando Eleanor tinha 13 anos, conheci a Vânia. Nos conhecemos numa festa de aniversário da minha irmã e nos demos bem logo de cara. Ela não se importou por eu ter uma filha, já que ela mesma tinha 2 filhos e estava recém-divorciada. 2 anos depois, nos casamos. Voltando para o presente, o aniversário de 18 anos da Leonor está chegando e eu guardei todas as fitas para mostrar para ela. Vale lembrar que a mãe dela faleceu quando ela tinha apenas 2 anos, então a Leonor não se lembra do toque ou da voz da mãe. Meu Deus. Então eu estava muito animado para mostrar essas fitas para ela. Particularmente, eu não teria nem esperado fazer 18 anos ter mostrado antes, porque eu não ia aguentar, mas... Deve ter sido alguma coisa que eles conversaram. Há uma semana, enquanto conversava com a Vânia sobre isso, percebi que a expressão dela mudou de feliz para desconfortável. Ela sempre fica incomodada quando falo coisas da Chloe. Mas assim, não é como se eu falasse coisas do tipo, por que você não pode ser como ela? Ou a Chloe é meu verdadeiro amor. Mas eu falo dela de forma a ajudar minha filha a formar uma imagem mental de como a mãe dela era. A Vânia já comentou comigo que se sente triste, porque nunca poderá ser como ela. Para começar, a Chloe era modelo. Começou uma carreira na moda e sim, ela era uma mulher muito bonita. Enquanto a Vânia, segundo suas próprias palavras, não está em boa forma. Por conta da maternidade e da idade. Eu amo as duas como elas são e eu nunca tive preferência, mas sinto que a Vânia tem um certo ciúmes da Chloe. Eu disse a ela que a amo exatamente como ela é, mas ela começou a chorar. Meu Deus. No dia seguinte, depois desse episódio, ela veio até mim e pediu desculpas pela forma como agiu na noite anterior. Eu disse pra ela que estava tudo bem e que era bom ela se sentir à vontade para compartilhar seus sentimentos. Dei um abraço apertado nela e um beijo na testa. Nisso, ela me pediu pra ver aonde estavam as fitas. E eu mostrei a caixa com os vídeos da Chloe que ficavam no meu armário. Ele mostrou. Tá. Eu tô preocupada, Paola. Porque você não sabe a história, né? Eu não sei dessa vez, eu tô preocupada. Vai. Tudo parecia bem até ontem de manhã. Eu estava procurando as fitas porque queria colocá-las em uma caixa mais bonita,
para minha filha. Quando fui procurar, a caixa não estava mais no armário. Revirei tudo, até que desci e encontrei minha esposa no sofá, deitada, assistindo TV. Perguntei para ela sobre a caixa e ela me disse, com expressão neutra, que tinha jogado tudo fora. Mano, ela perguntou onde tava pra saber onde tava as porras dos negócios pra jogar fora. Meu coração despencou. Não, meu coração parou nesse momento. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo e ela me disse que eu falava demais da Chloe e que eu precisava seguir em frente com a minha vida e que jogou as fitas fora como um empurrãozinho. Não é o seu papel. Fiquei furioso porque ela não só jogou fora as lembranças que eu ainda tinha da Chloe, como também arruinou a grande surpresa para minha filha. Começamos a discutir e quando ela percebeu quão irritada eu estava, começou a pedir desculpa. Chegou ao ponto de eu começar a chorar e me trancar no nosso quarto. Agora é de manhã e estou escrevendo isso no meu escritório, vasculhando meu computador em busca de arquivos antigos ou qualquer tipo de vídeo da minha falecida esposa para poder dar à minha filha. Às vezes minha filha ainda chora por nunca ter conhecido a mãe. E eu realmente achei que essas fitas ajudariam a se sentir mais próxima dela. Eu tô muito puta. Mano. Nossa. Mano. Tenho ignorado a minha esposa desde ontem. E ela não para de mandar mensagens pedindo desculpa. Mas eu simplesmente não consigo olhar na cara dela agora. Agora? Nunca, meu filho. Nunca. É, assim, sinceramente, eu não sei nunca se eu conseguir olhar. Mas ok, vamos. Chegou um ponto em que amigos em comum estão mandando mensagens dizendo para eu aceitar o pedido de desculpas dela e superar isso, já que a Chloe morreu há mais de 10 anos. Mas estou tentando ignorar todos, porque nenhum deles perdeu alguém tão próximo para entender. Estou tentando encontrar esses arquivos e começo a pensar se estou exagerando. Não sei o que fazer e eu realmente preciso de ajuda. Manda todo mundo pra casa do caralho. Gente, Absurdo. Absurdo no nível surreal. tão absurdo quanto a Chloe jogar fora todas essas fitas fora são as pessoas que souberam da história e estão apoiando ela, achando que ela tá certa e que ele tá exagerando. Ah, porque a outra já morreu faz 10 anos. Foda-se. E eu acho que assim, se fosse. Primeiro, que você não tem o direito de fazer isso com as fitas de ninguém, tá? Mas não é como se fosse só a ex dele e eles não tivessem uma filha juntos. Entendeu? Fosse uma coisa só pra ele. E mesmo assim, seria completamente errado. Exato. Mas não é o caso, porque, como ele disse, a filha nunca, de fato, conheceu a mãe. Ela Porque mexeu com as lembranças quando era muito da jovem. filha. É. A mãe morreu quando a filha era muito jovem, então ela não consegue nem lembrar da voz, do jeito, de nada. Então essas fitas seriam uma forma dela criar, sabe? Assim, uma conexão com a mãe, de lembrar, de entender. Nossa, ia ser muito significativo na vida dela. Então não só ela tirou isso do marido, como ela tirou a oportunidade da menina se vincular com a própria mãe. Porque ela estava com ciúmes. Mano, é aquilo que a gente falou. E vou repetir, tem gente que não concorda, a gente sabe que tem gente que não concorda, mas, gente, é o seguinte, o luto não é linear, tá? Quando você entra num relacionamento com alguém que é viúvo, você precisa saber que você está entrando num relacionamento de alguém que já amou outra pessoa. E assim, não foi que ela deixou de amar a pessoa e se divorciou. A pessoa foi tirada, bem entre aspas, né? A pessoa não está mais com ela por um motivo maior. Se você começa a relacionar com alguém que é viúvo, você precisa saber disso. Você não pode impor os seus desejos, a sua expectativa de como ele tem que reagir ao luto nele. Ai, se você tá com luto, você não sai de casa. Até quando a gente vai continuar oprimindo nossos sentimentos pra deixar os outros confortáveis? E outra, ele planejou isso há 16 anos atrás. Pô, ele tá há 16 anos planejando isso, guardando as fitas. E ela deveria saber. Tanto sabia que ela perguntou onde estava. Então ela sabia disso. E ela não aceitou. Ela não deu a ele o direito de ter lembranças. Ela não deu a ele o direito de ter essa recordação e compartilhar com a filha. Ele entra num relacionamento... Gente, ele ficou mais de 10 anos solteiro. Porque ele conhece a Vânia quando a filha dele tinha 13 anos. E a Vânia tem 2 filhos. Então ela deveria saber que sim, a menina quer se conectar com a mãe. Mesmo a mãe tendo falecido há muito tempo, entendeu? Ela quer se conectar com a mãe. É um direito dela. Ela conseguiu arrancar um direito da menina de ter as lembranças da mãe. E assim, não, mas a pessoa não seguiu em frente, porque a outra pode se sentir um tapa-buraco e os ciúmes. Eu acho que assim, gente, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Exato. Então, quando você vai entrar num relacionamento, se pra você se relacionar com uma pessoa viúva é algo que você sente que emocionalmente não faz sentido pra você, é simples. Não comece a se relacionar, porque ninguém é obrigado. Olha, você tem uma bagagem que, né, não tô afim.
E Exato. ninguém precisa estar com ninguém se não tiver afim. As pessoas vêm com bagagens. A gente conhece as pessoas e aí cabe a nós ver com o que a gente está disposto a lidar. Tem bagagens que a gente tá A ok. gente quer E tem bagagens que a gente sente que não é o ideal pra gente lidar e simplesmente não começa o relacionamento. Então, ela começou o relacionamento já sabendo que era viúvo, já sabendo que ele tinha uma filha. E essa questão das fitas também deve ter surgido e ela sabia. E se também, mesmo depois de um tempo, isso começou a incomodar, cara, era algo pra ter sido conversado antes. Talvez Exato. repensar essa relação. Agora, se sentindo o direito de pegar essas fitas e jogar fora, é muito achar que você tem direito a coisas que você não tem. Não, eu teria ficado... É assim, eu achei que ele foi Nossa, gentil. Eu teria ficado transtornada. O mínimo que eu ia fazer dessa mulher é expulsá-la da minha casa. assim, olha, a gente ouviu muita coisa, mas eu acho que eu não seria capaz de perdoar isso. Nunca. Não Bia, seria capaz de não, perdoar. não, não. Tem coisas que eu até... Vai soar meio problemático aqui, porque o pessoal vai ficar, não, nunca. Talvez eu perdoasse uma traição, eu prefiro É. ser traída. Eu também. Me mete um chifre. Foda-se. Do que pegar as memórias que eu tenho de alguém e jogar no lixo sem a minha permissão. E de propósito, porque ela perguntou aonde estava, porque ela já tinha planejado isso. Minha filha, se você tá insegura, vocês não querem ficar. Elas ficam falando toda hora. Ai, porque se você não está bem com você mesmo, com seu luto, você tem que se prender em um canto e viver o luto sozinho. Beleza, tá insegura com o seu corpo, tá insegura com a sua vida, tá insegura com o cacete. Você não pode, só porque você tá insegura, ir lá. Ele se prende em casa e não vive mais. Exato! Então, tipo, ela, no caso, ela tava insegura por conta do corpo dela em relação a outra. Gente, eu sou uma mulher gorda. Insegurança com o corpo a gente tem diariamente. A gente recebe uma opressão da sociedade todos os dias. Olham pra gente de forma diferente. Eu sei, é uma merda, amiga. Só que, primeiro que a gente não pode deixar de viver. Segundo, a gente tem que batalhar contra isso. E terceiro, eu não vou pegar as coisas da falecida do meu marido e só porque ela é magra, eu vou queimar as coisas dela. Ou tipo, só porque eu me sinto mal por conta disso, eu vou queimar as coisas dela, jogar no lixo. Isso não existe. E novamente, se você acha que essa carga emocional, se essa bagagem da pessoa é algo que você não quer lidar, não tem problema. Não inicie esse relacionamento. Ela Exato. sabia onde ela estava se metendo. Então Exato. agora vem se fingir que tá surpresa. Pô, e a mulher morta não tem culpa nenhuma Não tem de culpa nada nenhuma. disso. E assim, eu acho que o pior, eu ia me sentir muito mal se eu fosse ele, sabendo que ela privou a minha filha. Exato. Ela tirou Exato. da minha filha algo tão especial que eu nunca, não tem nada que possa corrigir isso. Nada, não tem nada. Nunca que eu possa fazer. É quase como se ela tivesse matado o que tivesse sobrado da mulher. E pensa, é videotape, ou seja, gente, é Geração Z. fita. Pra vocês não sabem, aquelas é fita cassete, entendeu? Exato. É aquela fita, não é nem CD, entendeu? Aquela fita Não é. grossona, Tipo assim, fitinha. você não pode pegar aquilo e jogar no computador. Você pode, óbvio, hoje em dia. Mas aí você tem que levar num lugar pra eles converterem a que vai ajudar imagem. a fazer blá, blá. acontecer. Mas, gente, é o bagulho assim. Aquelas câmeras de vídeo que eles. Pensa, desde que a menina nasceu, eles fizeram vídeos juntos durante 2 anos. Sobre a menina vai se ver evoluir e vai ver a mãe dela com ela. Então imagina a expectativa que essa menina tá, porque provavelmente se ele tem esses vídeos há todo esse tempo e nunca entregou pra ela, é porque ele criou a expectativa de quando você tiver 18 anos eu vou te dar todas as fitas da sua mãe. É quase que um ritual de passagem também, né? Porque ela perdeu a mãe muito jovem. Ela é uma menina que não tem essa influência da mãe. Agora ela faz 18 anos, ela sente falta desse vínculo. Então, nesse momento de formação, ser mulher, ela entra em contato com o feminino, com a mãe dela e as lembranças. Nossa, ela tá em terapia, inclusive, isso seria um espetáculo terapeuticamente Exato. falando. Mas não, essa experiência foi privada e ela não vai poder conhecer a mãe Por uma porque a insegurança Vânia dos não outros. quis, achou e ficou insegura. Ô, Vânia. Vânia, menos, Vânia. sabe, Vânia? Que bom que eu não te conheço, Vânia. Ai, Vânia, Se porra! Vânia, se você fosse minha amiga, me ligasse e falasse, você não sabe o que eu fiz. Joguei as fitas dele porque, olha, eu não aguento mais, me sinto mal, tô competindo com a mulher morta. Eu ia falar, Vânia, 300 anos de terapia, Vânia. E assim, vamos supor que ele realmente. A gente não sabe, vai que ele fala realmente muito dela. Pode ser que fale. Tá bom. Tá bom. Eu Cai acho fora, que é uma bonita. coisa, inclusive, de discutir na relação e conforme for repensar a relação, porque talvez seja o caso, talvez ele de fato não tenha seguido em frente. E se for esse Exato. o caso, Beleza. vocês conversam, termina a relação, faz outra coisa. Agora, por que você sente de um direito de invadir a privacidade da pessoa, mexer com os sentimentos dela, com as lembranças dela, porque, não, eu vou. Não é assim. Eu tô indignada. Eu tô indignada, eu tô muito puta. Juro, assim, eu prefiro ser traída. Eu prefiro. Eu Mano, me aceitaria, trai, velho. eu aceitaria mais fácil uma traição
do que alguém fazendo esse negócio comigo. Mano, me trai. Não. Foda-se. Chega num ponto de, tipo... Ninguém pode ter sentimento, assim. O seu sentimento... O meu sentimento é maior que o seu. É. Tá entendendo? Chegou num momento em que parece que é isso que tá rolando na sociedade. Não sei se eu tô maluca. Mas tá tudo meio assim. O meu sentimento, eu sofro mais que você. Não é uma competição de sofrimento, gente. Só porque você tá insegura, você não pode fazer isso. Assim como ele, se ele tiver com um luto muito forte... Não vale a pena ele se relacionar. Só que é um direito dele sentir aquilo. Assim como é um direito dela se Exato. sentir insegura. A questão, gente, é que vocês têm que dialogar. Gente, eu vi alguém comentando, e era um casal, assim, não sei, o cara tá namorando com a menina, e a ex-namorada dele morreu. Tá. Tipo, enquanto eles estão juntos, tá? Uhum. E ele ficou muito mal e ele chorou. Tipo, Mano, é porque... e a atual se sente, sim, achou isso um absurdo, enfim, não lembro onde eu vi essa discussão acontecendo. Uhum. O que eu sei é que eu fiquei pensando, cara, tudo bem, é um ex, é uma ex, não significa que essa pessoa ainda esteja apaixonada ou que ela ame, mas foi alguém que passou pela sua vida, e desculpa, qualquer pessoa que eu conheci que me marcou, se essa pessoa falasse, eu vou ficar muito chateada. Vou, porque Não importa quem seja. E também é um susto, né, Bia? Querendo ou É um não, a susto. morte é um susto. Qualquer pessoa que passou pela sua vida, nossa, essa pessoa não tá mais aqui, você se entristece. Porra, Enfim, óbvio. e tinha algumas pessoas comentando ali que achavam um absurdo. E eu fiquei, gente, então por que você tá num relacionamento agora? Você não pode ter nenhum sentimento, você não pode se entristecer porque alguém que foi importante pra você um dia faleceu. Porque isso é um absurdo. A gente tem que ser um pouco mais maduro e entender que as coisas não funcionam assim. Nem tudo é traição e nem tudo é não seguir em frente. E nem tudo é A gente competição, tem né? sentimento por pessoas que já passaram pela nossa vida. Por pessoas que a gente, sei lá, às vezes gosta da pessoa, tem uma consideração, ou nem conhece. Eu já chorei pela morte de pessoas que eu nem conhecia direito, pra ser sincera. Exato. Não, porra. Era conhecido de conhecido, mas que eu sei da situação, fiquei muito triste e chorei e me emocionei. Então, porque a gente tem sentimentos e tá tudo bem, e isso não significa que a relação com o parceiro é diferente ou menos importante. Exato. Você, até porque um sentimento não desvalida o outro, Não. né? Porque assim, eu posso estar amando essa pessoa, eu estou com essa pessoa, estou amando essa pessoa, eu quero estar do lado dela. Mas isso não quer dizer que eu já não amei num passado outra pessoa e por isso eu tenho um respeito, um carinho Claro. por ela. Até porque, gente, vamos lá, eu acho uma puta red flag quando o pessoal tá no relacionamento e todo mundo do passado dele é um bando de maluco. É. Tudo assim, né? Nossa. Ai, minha ex é uma maluca do caralho. Todo mundo. A só- bruxa, tudo uma maluca. coisa. Aquela minha amiga que eu parei de ser amiga dela é porque ela é maluca. Todo mundo. Gente, isso é uma red flag. Se você não consegue ter respeito pelas pessoas que passaram na sua vida, se você não consegue ter esse tipo de relação, tem alguma coisa errada. Quando você é adolescente, você tem raiva de todo mundo. Exato. É uma história, Tudo né? que a gente tá falando, acho que a gente leva um pouco pra adolescente, porque Porra. as experiências são bem diferentes. São bem diferentes. Agora, todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem uma vida. Gente, você já viu aquele. Você soube da briga geração Z que teve no TikTok? Não, óbvio que não. Mano, é que tem até o filho do Luciano Huck envolvido. Óbvio, minha Óbvio. mãe soube tudo. Minha mãe e a Paola, TikTokers, né? Minha mãe veio, Bia, você não sabe da fofoca, e contou todo Então. o babado adolescente pra mim. Eu fiquei, Aí tem uma influenciadora do TikTok que ela virou e falou assim: gente, mas tem um monte de roupa pra lavar, uma louça inteira pra lavar e o seu namorado tem Dixit. Dixit, eu não sei como, não sei o nome, é Dix. Tipo, tem algumas intrigas que a gente fala, bonitão, a eu não vida tenho tá tempo correndo, mais não pra tem isso agora, entendeu? Se começasse umas picuinhas assim, eu ia falar, mas minha querida, pelo amor de Gente, Deus. amore. Não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho paciência. Então eu acho que as configurações de briga, de é muito diferente quando você vai ficando um pouco mais velho, assim. Com Só que se certeza. você já tem, sabe, você vai você vai ficando mais velho, você vai ficando mais maduro e adulto, e mesmo assim você não consegue lidar com questões do tipo de, assim, no mínimo, e não tô falando que aquela moça não podia ficar chateada não, tá? Ela tem Não tô direito falando de que a ficar coisa não pode chateada. Ela tem direito de ficar chateada, de, 100%. nossa, se sentir mal, de tudo. De querer vazar. De ela querer pode vazar, gente. de querer não ela estar pode mais nessa vazar. relação. Ela tem direito de muita coisa, de querer rever a dinâmica de relacionamento. O que eu acho, e isso tá tudo bem. A gente tem sentimentos. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que respirar antes de agir. A gente tem que entender até onde a gente pode ir. A gente não pode ultrapassar os limites, mexer na propriedade dos outros, mexer nas lembranças dos outros. Aí é um limite cruzado. E passar o meu sentimento em cima do sentimento do outro. Exato. Eu digo isso porque, ok que ela tá numa merda, mas eu não digo nem o dele, eu tô falando da filha dele. Entendeu? Não, e ele- que ela tá passando com um trator em cima de tudo da filha dele. Mano, pra mim, foi isso que ela pensou. O meu sentimento é maior que tudo isso. Eu vou resolver do meu jeito. Mas é engraçado, né? Ele precisa de um empurrãozinho pra superar a ex. Mas ela não tem que superar os ciúmes dela. Não. Ele não. Isso não. Isso tá ok pra ela. E se ela realmente percebeu que ele não consegue superar, eu acho que a coisa mais fácil realmente é conversar e talvez sair fora mesmo. Exato. Rolou um vídeo, tem uma influenciadora que eu acho que inclusive ela é booktalker. E esse vídeo gerou muita polêmica no TikTok. Porque ela falou sobre o que ela espera do namorado dela.
Ela falou assim: eu sei que você é meu namorado, mas eu espero que quando uma mulher peça ajuda pra abrir a porta porque ela tá muito carregada, você abra a porta. Uma mulher precisa que você, sei lá, pegue a mala dela e coloque no negócio do Olha. avião, você faça isso. Eu não espero que ele ignore todos os restos das mulheres do mundo. Eu quero que ele trate todas as mulheres muito bem E com respeito. e com respeito. Só que, gente, você tem que ver os comentários, Beatriz. O pessoal falando isso, corna mansa. É tipo aquela onda que teve Gente, também de uns comentários de, nossa, como você faria se o seu parceiro desse carona pra não sei quem voltar do trabalho? E as pessoas estavam indignadas porque gente que tá em relacionamento não pode ficar dando carona pra pessoas do sexo oposto, ou enfim, do sexo que gente, sente atração, porque isso vai abalar. Isso é o coisa de relacionamento- gente hétero, né? Vamos, Não, vamos combinar. Eu quis dizer vocês são assim. hétero demais. Aí eu falei, não, vamos combinar. É coisa de hétero. Enfim. Uhum. E não, porque como assim? Ele vai dar uma carona? Gente, não existe, sabe? E o pessoal, mano, e ela falou assim, e ela fez um outro vídeo, ela falou assim, gente, eu estou assustada. Porque a galera ficou puta com ela, com a possibilidade, mano, alguém pedir ajuda, uma mulher pedir ajuda e o namorado atender. Gente, se meu namorado trata a mulher mal, eu quero que ele vá pra casa do cacete, vira ex. Vamos lá. Se ele tiver, ai, a menina fala assim, estou com muita vontade de beijar uma boca, vem aqui me ajudar, é outra história, gente. Isso sim pra mim é traição. Aí sim você pode. Aí não vai ser tão simpático, né, Paola? Não, aí não. Aí ele pode falar. Não, 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 não. Aí não, aí se ela for num negócio, sabe? Agora, pô, abrir uma porta, dar uma carona. Gente. E, gente, vou te falar, se o cara quer trair, ele que trai, tá? Opa! Não vai ser dando Opa! carona, não. Opa! Mas eu entendo todo mundo, tá? Eu entendo, traição é uma coisa complexa e tal, 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 tal. Mas agora eu tô um pouco curiosa pra saber qual é a sua história, porque a gente tá nesse tema Fantasmas do Passado. Inclusive, eu vim vestida no tema, né? Ela Segundo veio. eu, esse vestido assim me lembra um pouco a Maldição da Residência Rio, sabe? Aquela situação, acho que é a Nelly, que ela tá dançando na mansão assombrada. Quem segue a gente no Instagram viu o momento que ela escolheu essa escolhi roupa. a roupa pro Eu Fantasmas postei do lá Passado. pra vocês nos stories. E ela veio temática. Vinha, assim, para pelo menos esse das roupas que eu momento. tinha aqui, era que eu achei mais Fantasmas do Passado, né? Inclusive, quem não viu a série, assistam Maldição da Residência Rio. Pra falar de luto Indicação. e literalmente Fantasmas do Passado, essa série É essa. E relações familiares, maravilhosa. Fica aí, mas agora vamos pra história da Paola? A minha história é comprida. E ela também, ela é um pouco, você fica um pouco nervosa, mas por um jeito diferente. Sou uma cuzona por ficar brava com meu marido por ele dizer que escolheria sua falecida esposa em vez de mim. Esse aqui, gente. Nossa, Vamos lá. se a Vânia já não gostou do videotape. Não. Se a Vânia tivesse, olha, Ela ia Vânia. jogar o marido fora depois disso, Ela- né? bom. No- Meu marido, um homem de 37 anos, se casou uma vez antes de mim. Ela foi a namorada do ensino médio, aquele primeiro amor, sabe? Eles começaram a namorar no último ano do ensino médio, sobreviveram a um relacionamento à distância durante toda a faculdade e se casaram quando ambos tinham 23 anos, logo depois que eles se formaram. Ela faleceu de forma inesperada aos 26 com um aneurisma. Isso, obviamente, o deixou devastado, especialmente porque eles eram muito jovens. Eles nunca tiveram filhos. Ele nunca pensou em se casar novamente, porque ainda sofria muito. Mas nós nos conhecemos 4 anos depois do falecimento dela. Então, nos casamos quando eu tinha 31 e ele 34, e temos 2 filhos. Ou seja, 8 anos desde o primeiro falecimento da esposa. Desse primeiro falecimento. Nossa, quantas vezes ela... Não, foi errado. Ou seja, 8 anos depois que a primeira esposa faleceu, eles se casaram. Tá. Ontem à noite, estávamos em um encontro de amigos. Tudo estava indo super bem, até que uma de nossas amigas trouxe um assunto que tinha a ver com relacionamentos. Ela está recém-divorciada, então era sobre o divórcio dela. Todo mundo estava comentando sobre relacionamentos passados, do ensino médio, faculdade, etc. Eu disse que nunca pensei que iria me casar, porque a minha sorte com homens sempre foi péssima, até eu conhecer meu marido. Nossa, algo me diz que essa sorte não vai continuar ruim em 3, 2, 1. E disse que me sentia muito sortuda por tê-lo conhecido. Um pouco mais tarde, meu marido mencionou sua falecida esposa. Todos sabem que ele foi casado antes de mim e que ela faleceu. Ele estava falando sobre ela, então ele solta uma bomba. Abre aspas. Se ela entrasse por essa porta agora, eu iria atrás dela, como se nada tivesse mudado, e continuaria exatamente do momento onde paramos. Fecha aspas. Pra ser honesta,
Foi como se alguém tivesse picotado meu coração e me dado um soco no estômago. Gente, olha, eu acho que uma facada teria doído menos. Todos na sala sentiram o constrangimento que se seguiu. Para evitar... Eu achei que você falou... Não, eu tô assim. Acho que eu levanto. Meu Deus. Vai, vamos, pera. Respira. Para evitar uma cena, apenas ri, embora fosse óbvio que aquilo estava me machucando. Isso só me faz pensar, se ele ainda se sentia assim, por que nós estamos casados? Nunca pedi para ele superar a esposa dele. Eu nunca tive um cônjuge falecido ou mesmo um parceiro falecido, então eu não sei como é se sentir assim. Mas eu nunca diria isso na frente do meu novo marido. Depois do encontro, fomos embora e eu não falei com ele durante todo o caminho de carro para casa, ou quase a noite inteira. Quando falei com ele, eu disse que ele feriu meus sentimentos profundamente e que poderíamos conversar de manhã, depois que eu me acalmasse, porque eu não queria dizer coisas desagradáveis para ele. Nossa, olha, essa aí tem resiliência, maturidade, paciência, porque eu, só ano que vem a gente vai conversar, né? Então, será? Eu talvez nem conversasse. Acabei dormindo no sofá porque ele não me deixava em paz. Agora é de manhã e eu quase não dormi. Ele ainda está dormindo, não sei bem o que dizer ou o que vou fazer a partir de agora. Meu Deus. Tem uma atualização. Você quer debater ou você quer já ir para a atualização? Acho que a gente já pode pra atualização. Vamos. Ela agradece aqui o pessoal dos comentários, porque muita gente comentou por motivos óbvios. Acho que todo mundo ficou desesperado. Exato. E aí ela começa, esclarecendo alguns comentários. O álcool não foi uma questão. Ele não estava bêbado quando ele disse isso. Meu marido tem 1,90 e quase 113 quilos. Ele tinha comido bastante e tomado uma cerveja, então ele estava praticamente sóbrio. De qualquer forma, nós finalmente conversamos. Pedi para que ele me deixasse falar primeiro e que não me interrompesse durante todo o meu discurso. Ele normalmente não interrompe de qualquer forma, mas eu quis garantir. Eu falei para ele: só quero dizer que não te odeio pelo que você disse. Eu entendo de onde isso veio. Ela morreu e foi algo que você não esperava. Nunca poderia pedir para você superar ela ou esquecer ela, porque eu sei o quanto você a amava. Ela foi seu primeiro amor. Sempre entendi isso. Mas dizer o que você disse me magoou e me envergonhou na frente de todo mundo. Embora ela voltar dos mortos seja impossível, se fosse, você me deixaria e deixaria as crianças. Foi provavelmente uma das piores coisas que alguém já me disse. É claro que os seus sentimentos por ela ainda estão aí e ainda dói, mas eu quero que você faça terapia e quero fazer terapia de casal muito em breve. Então ele pediu desculpas profundamente. Ele arregalou os olhos e disse que não tinha nenhuma intenção de me machucar ou me envergonhar na frente de nossos amigos. Ele basicamente disse que pensou sobre isso antes de dormir e chegou à conclusão de que devia ter guardado para si. Quero dizer, não posso ficar brava pelo que ele pensa. Ele a amava e ela morreu. Seus sentimentos também são válidos aqui. Também disse que nunca deixaria a mim e as crianças, e que o que ele disse foi apenas uma declaração mal pensada e mal formulada. Freud explica. Que ele não estava pensando com clareza, e quando disse isso, imediatamente sentiu que talvez tivesse saído errado. Perguntei a ele como ele se sentiria se eu dissesse isso a ele. Ele disse: sim, eu sei, é muito ruim. Eu não deveria ter dito. Eu não ficaria feliz. Eu sei que você não está feliz com isso. Eu deveria ter pedido desculpa na frente de todos assim que eu disse, ou não ter dito nada. Então eu disse para ele pensando nas crianças, e disse: é como se você estivesse dizendo: ei, crianças, se minha esposa morta passasse pela porta, eu faria as malas e nunca mais falaria com vocês. E isso pegou ele de jeito. Depois de um silêncio muito longo, e eu não sabia o que dizer, ele me perguntou se eu queria o divórcio. Então perguntei a ele por que ele achava que eu ia querer um divórcio, só para ver o que ele ia dizer. Ele disse que não sabia. Eu disse que precisávamos procurar por uma terapia urgente. Que ele precisava fazer terapia sozinho e que nós deveríamos fazer uma terapia de casal. E que se a resposta fosse não, eu não estava interessada em seguir em frente. Isso não está mais relacionado apenas ao comentário que ele fez.
Agora eu preciso saber se ele está disposto a fazer as mudanças necessárias e se esforçar para consertar o que ele já estragou. Porque se ele ignorasse meus sentimentos ou não quisesse fazer terapia, isso significava que ele não achava que o comentário foi tão sério e que ele não levava o comentário a sério. Alguns comentários também me disseram para levar as crianças para outro lugar. Concordo com isso porque seria difícil superar isso ainda enquanto crio os meus filhos. Tenho uma filha muito pequena e um filho que é bebê. Eles estão atualmente com os meus pais para o fim de semana e eu vou buscá-los na noite de domingo. Isso vai nos dar um tempo para pensar e trabalhar na nossa relação. Ele sugeriu que dormisse no sofá ao invés de mim. Eu não tenho outro lugar para ir. Eu não contei para meus pais o porquê eu gostaria de ficar sozinha com ele. Até porque, né? Relacionamentos. Família e amigos julgam muito rápido e às vezes oferecem conselhos extremos e prejudiciais. E também é um pouco embaraçoso admitir o que aconteceu. Felizmente, ambos temos um ótimo seguro que ajudará com a terapia. Eu disse a ele que parece que qualquer terapia que ele fez após a morte dela não foi suficiente e que ele não está consciente de tudo que ele está sentindo. Com um trauma como aquele, eu pessoalmente teria feito terapia durante todos os anos, antes de considerar casar novamente. Ele concordou. Ele fez terapia por cerca de 1 ano e depois parou, porque mudou da sua cidade natal e nunca mais voltou a fazer. Eu não quero simplesmente deixá-lo. Também não estou dizendo que o divórcio está fora de questão. Acho que ele ainda está sofrendo com a morte dela e seu julgamento está muito nublado. Se ele não me amasse, duvido que ele teria pedido desculpa tantas vezes e procurado terapeuta sozinho. Um homem que não me ama provavelmente teria me feito procurar um para mim e rejeitado ir em um de casal. Muitas pessoas estavam sugerindo isso. Eu não acho que ele não me ama, tá? Pensei nisso sozinha, chorei por conta disso. Pensei nos meus filhos e chorei ainda mais. Eu não estou ficando por conta das crianças, estou ficando porque quero pelo menos tentar consertar isso. Se não puder ser consertado, então pelo menos eu tentei. Ele sempre foi muito romântico, atencioso e doce comigo. Nunca gritamos um com o outro. Quando começamos a namorar, ele planejava encontros, me surpreendia, se gabava de mim para seus amigos. Então é por isso que eu estou muito confusa do porquê ele ter dito aquilo. A menos que tenha sido apenas uma coordenação muito ruim entre o cérebro e a boca, eu gostaria de entender um pouco mais. Pode haver outra atualização no futuro. Não me oponho a fazer uma. Obrigada a todos pelas palavras gentis e pelo apoio. E aí? Eu tenho muitos sentimentos, emoções e pensamentos sobre essa história. Assim, muitos mesmo, assim, eu tô até um pouco confusa. Nossa, eu quero. Dá vontade de desmaiar. Me deu até vontade de desmaiar depois disso. Assim, vou puxar. Eu acho que neste caso é um caso muito complexo, principalmente porque ele falou com todas as palavras. Eu largaria tudo pra ir atrás da minha. Então. Se ela aparecesse por essa porta. E mesmo não sendo possível, é isso que ela fala. E eu acho ela muito coerente, tá? Essa protagonista aqui, a Upi, é de fato muito coerente, muito madura. Porque ela chega e fala: eu entendo que ele pode sofrer, eu entendo que ele tem um passado, eu entendo que esse tipo de coisa acontece. O problema foi a forma com que ele falou. Porque ele chega e fala: se ela aparecesse aqui, eu largaria tudo. E largaria, tipo, ela e as crianças. Então, o que impede dele achar uma coisa melhor e largar? E outra, a crueldade de falar isso. Foi frio. Foi muito frio. Vai ouvindo muitos casos em que a pessoa, né, o novo parceiro, fica inseguro e fica nesse lugar de, será que o outro superou? Será que é um luto? Nesse caso, não sei o quanto ele falava da mulher e tudo mais, mas ele deixou muito claro, ele falou: se ela chegasse aqui, eu largaria tudo e voltaria da onde a gente parou. E da onde eles pararam é um lugar onde ela não existe, nem as crianças. Exato. E eu sei que ele tá com ela agora e eu realmente acho que ele pode amá-la também. Mas só a sensação, assim, eu não sei o quanto eu, por exemplo, conseguiria conviver com a sensação de saber que a pessoa que eu tô, se ela pudesse, ela me largaria num piscar de dedos. Exato. Ele só não larga porque ele não pode, porque não tem essa opção. Mas e se ele tivesse? E aí, mesmo quando ele pede desculpas, ele não fala que não pensa isso exatamente. Exato. Ele pede desculpas, mas em nenhum momento ele tenta remediar o que ele falou. O que ele fala é: eu não deveria ter falado. Ou depois de falar, eu deveria ter me desculpado. Mas ele não diz que ele não pensa isso. O que ele fala não é bem assim. Me parece muito que ele fala, tipo assim, saiu do jeito errado. Vocês entenderam errado.
Mas, ao mesmo tempo, será que a gente entendeu errado? A gente não entendeu entendeu errado. exatamente o que você falou. É tipo quando o pessoal vai fazer pronunciamento, põe a camiseta branca e fala assim: desculpa se eu ofendi alguém. Amigo, você ofendeu alguém, não é se você ofendeu alguém. Neste caso, não é assim, desculpa se vocês entenderam errado. Amor, ninguém entendeu errado. Você falou com todas as palavras. A gente entendeu o que você disse, a gente só ouviu, né? Eu me compadeci muito com ela, porque me parece uma mulher que, tipo, ela entende muito o lado dele. Só que talvez ela tenha dado uma abertura tão grande assim pra ele, que ele chegou e falou, mano, eu posso falar qualquer porra. Então, só que eu acho que ela entende o lado dele até demais. Exato! Ela tá sendo muito compreensiva e muito empática, e aí você vê que ela fica até se agarrando a coisas pra se convencer de que ele ama ela. Não, ele me ama. Porque um homem que não me amasse não faria terapia. Não, mas ó, como ele me ama? Porque ele tá fazendo tal coisa. Então, acho que nesse momento, ela mesma tá tentando se agarrar a coisas e... Óbvio, ela é compreensiva, ela é empática, mas ela só também, nesse momento, ela tá colocando o sentimento dele acima do dela. 100%. 100%. Né? Então, aqui são 2 pesos, 2 medidas. Uhum. E não tem isso. É que ela tem que olhar pro sentimento dela também, o que ele fez. Só que assim, uma coisa que eu também me compadeci muito com ela é o fato de que ela tem 2 filhos pequenos. Exato. E é um relacionamento que é bom, é estruturado, eles estão bem, mas isso aconteceu. A gente fala muito aqui, a gente até brinca, o divórcio e tal. Gente, se divorciar não é tão simples assim. É muito É difícil. complexo e em muitos níveis mesmo. Tendo filho na equação, filho pequeno ainda, mais ainda. Então essa mulher, ela é apaixonada, ela gosta dele. Ela tem toda uma vida estruturada e montada junto com ele, com os filhos. Então, de repente, por mais que isso machuque muito, a ideia de um divórcio também é tipo pegar a sua vida e fazer... Exato. Então, eu acho que ela tá entre a cruz e a espada. Porque talvez nem ela saiba como continuar numa relação depois disso, mas ao mesmo tempo, sair da relação não é o que ela queria. Então ela vai ter que ponderar muito bem. Eu acho que a escolha da terapia é muito boa, principalmente a terapia em casal. Porque eles vão ter que conversar e vão ter que se entender. E a terapia individual para ambos. Tanto ele para se entender com os sentimentos dele de luto. Exato. E ela também para ver o quanto faz sentido para ela estar nessa relação. Quais são os limites dela. Se ela quiser se divorciar, qual que vai ser a estrutura e os recursos que ela vai usar para se divorciar. Então, assim, terapia pros 2 pra ontem. Pra ontem. E assim, eu já acho muito bom ela chegar e falar isso da terapia, porque claramente ela não quer terminar esse relacionamento tão rápido. Ela quer, tipo, vamos entender de onde veio, vamos entender o que tá acontecendo, vamos entender como nós dois nos sentimos em relação a isso. Ela falou, eu quero fazer isso porque eu preciso que ele entenda que ele vai ter que arrumar o que ele estragou. Exato. Ela fala, ele precisa entender que pra ele ficar comigo, ele vai ter que arrumar o que ele estragou. E ou ele vai me perder. Ele vai ter que mudar de comportamento. Não sei quais são as coisas que ele mude, mas ela deve ter algumas coisas. Sim. E com certeza ele vai ter que sair um pouco do caminho dele, dar a volta, pra se provar mais ainda. Não é só, tipo, pedir desculpa e seguir a vida normalmente. Ele vai ter que se provar ali de alguma forma. Até porque eu acho, vou ser bem sincera, tá? Isso é muito contra o que eu falo, porque normalmente eu falaria, amiga, divórcio. Mas nesse caso ela tá forçando ele também a se mexer nessa situação. Porque é o seguinte, amore, ia ser muito fácil ela pegar as coisas e vazar. Neste caso, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele é o quê? Tentar correr atrás dela, por favor, não me deixa, pronto, acabou. Não é tão intenso quanto fazer uma terapia e realmente ver os próprios sentimentos. Exato. Ela tá fazendo ela tá ajudando ele de tantas formas, essa mulher. Porque ela tá falando pra ele, tipo, cara, a gente se divorciar ia ser o mais simples da situação. Porque pra ele ia ser bom, então... Porra, solucionava. Assim, então a gente vai se divorciar, tchau, tchau. E não tem, de fato, nenhuma mudança. Exato. Ele não ia estar tentando entender os sentimentos dele. Porque assim, uma coisa que eu pensei também é que ele pode ter falado isso porque talvez naquela semana, naquele dia, foi um dia que pegou mais a falta da mulher. Então, talvez... Eu vou falar que, assim, se fosse eu no lugar, eu não seria assim. Então, calma, não, tá? Eu tô tentando Não. Estamos pensando de forma por fora. Eu tô assim, pensando friamente de fora, eu fico até pensando, talvez não seja nem isso, talvez ele não é o que ele queira, ou o que ele de fato pense, mas naquela semana, naquele dia, ele sentiu falta dela e falou isso? Pode ser, mas até pra ele ver isso na terapia, porque se realmente for o caso, se ele realmente pensar isso, talvez ele vai ter que conversar com essa esposa. E talvez ele mesmo vai ter que ter essa relação. Porque não é justo com ela tá nisso. Exato. Ou então, numa terapia em casal, ele vai falar coisas que vai ficar muito claro que não faz sentido. O que eu acho legal da terapia também é porque talvez essa mulher, ela, em primeiro lugar, todo mundo tem que processar o que aconteceu. Ele, o que ele falou, e ela, o que ela ouviu. Exato. E não sabemos como ela vai lidar, mas vamos supor que de fato ela não consiga mais estar nessa relação e opte pelo divórcio. Talvez ela não tá preparada pra fazer isso ainda. Sim. Essa bomba, a vida dela tava tudo bem. Ela foi jantar, tomou, ó, uma facada de graça. E agora ela tem que lidar com isso. Então, vamos dar um tempo pra ela. E de repente, vamos tirar o casamento dela, a casa, a vida vira de ponta cabeça? Calma.
Então, talvez fazer a terapia, Uhum. ou eles vão se desenvolver como casal e vão encontrar um jeito pra continuar juntos, ou talvez seja o tempo que eles precisam pra processar o que aconteceu e começar a elaborar um divórcio. Sim. Ela mesmo, talvez, se Não. perceber que não vai rolar. Ela fala, não acho que talvez não aconteça o divórcio. Ela tá indo pro caminho assim, vamos tentar. Porque, gente, de fato, a mulher não vai aparecer na porta dele. Não. Só que ainda assim é muito cruel. É cruel. Assim, isso que me incomoda. É cruel. E é um cruel que, tipo, não foi que eles tiveram uma discussão e ele jogou isso na cara dela, que eu também acharia horroroso. Mas ele, no momento que ele tá com os amigos, num ambiente seguro, num ambiente que eles estão discutindo sobre vida, e ele solta essa na frente de todo mundo. Gente, imagina os amigos também. Eu ia sair dessa janta assim, ó. Minha filha. Meu Deus. Se eu tivesse um marido, que eu já perdi essas esperanças, mas se eu tivesse um marido, eu ia estar assim, amor, você viu que bebê. Não, eu e o Juliano, a gente ia sair de lá assim. Oh, ia ser muito Ai, bom. amor, acho que tá na hora da gente ir embora, né? É, Vem pra vocês vão casa, falar, meu vamos. Deus. É, a gente chegar no elevador assim. Mano, mas isso ia gerar fofoca pra semana toda, né? Sim. Se fosse minha amiga, eu ia estar aterrorizada. Nossa, eu ia estar chorando junto. Não, se fosse minha amiga, eu teria falado, eu acho. Do jeito que eu sou maluca, eu acho que eu teria falado na mesa. Eu falo, mano, você tá maluco? Que porra é essa? Eu não sei o que eu faria na hora. Eu não sei o que eu Eu faria acho que na a primeiro momento eu ia ficar. Depois eu ia falar, você tá louco? Tipo, que. Uma hora. Acho que eu porra. ia tirar minha amiga de lá. Eu falo, amiga, você não precisa disso. Eu acho que eu ia esperar um pouco isso, desbaratinar e depois pegar ela não e falar, precisa vamos. E aí, quando eu estivesse no Sai. banheiro, eu ia falar, termina. Amiga, se separa. Amiga, se separa. Quer que eu bata nele? Amiga. Me chama que eu vou. Aí Não. chega e fala, porra, Aquele- jogando bebida na Gente, cara. é que nem aquele clipe, aquela que canta Fuck you. Aquela que ela contrata a galera, ela descobre que o cara tá Você tá traindo falando pra ela. mim, Você que mostrou esse clipe, eu sou maluca. Ela descobre que ele trai ela. Ela contrata uns caras pra destruir o apartamento dele. É da Lily Allen? Da Lily Allen, porra! Porra, nossa! Eu falei, é a cantora que faz Gato. Fuck you. Make me smile. É, É tudo bonitinho, a minha manipulando, não é assim, Exato, estética manipulando? exato. E aí ela fazendo tipo, gente, inclusive, muito bem casada essa mulher, né? Você sabe? Acho que ela é casada, se eu não me engano, com o Hopper, o Muito policial bem de casada. Stranger Things. Você não soube que eles se separaram? Porque ela encontrou um monte de mensagem com pessoas, inclusive, bem jovens. Muito bem casada. Que ótimo! Eu lembro só de ver as fotos deles que eles se casaram. Não. Aí eles foram comer McDonald's na Super calçada, né? exato. Não. Aí você fala, ai, Eles são tão descolados. ai. Porém, ele é um... Então cancela, É, ela não cancela. casa bem. Então, ó, o clipe dela, ela já sabia. Ela já sabia. O clipe dela foi premonitório. Foi. E ela tava prontíssima pra, ó... Assim, nada a ver, porém, pensando em temática de trazer algumas coisas aqui, existe uma série que, assim... Você sabe que você que me indicou essa série, Jane the Virgin, você nunca assistiu, eu acho. Mas a Eu série... vi o começo, tipo, É acho que eu vi um incrível. avião. Peguei um avião e eu assisti Jane the Virgin. E eu tinha algumas coisas que eu falei, ai, peraí, ela te indiquei e parei de ver. Alerta! Spoilers a partir de agora. Em Jane the Virgin tem uma questão disso de o fantasma do passado mesmo, tipo assim, o ex-morto. Porque o que acontece? Ela namora um cara, e aí ela é engravida de outro, que sem querer, né? Ela é inseminada, ela é virgem, ela é inseminada errado, de um outro cara, que é o Rafael, e ela namora com o Michael. E chega e fica entre Rafael e Michael. Chega um momento, gente, que ela casa com o Michael, tá? Ela tá com o Michael, ela vive com o Michael, ela tem um filho, tá tudo certo, ela tá tendo uma vida incrível, e o Michael morre. Tá aí um spoiler, já falei. O Michael morre. E ela vive um luto horroroso, porque a vida dela, mano, quando deu certo tudo, a vida dela vai pro saco. E fica nessa, fica nessa. Só que essa série, ela tem um quê de novela mexicana. Por quê? É exatamente a premissa dela. Por isso que eu te indiquei, inclusive. Gente, quem não gente sabe, ama. eu e a Paula, a gente queria ser novela mexicana. Tá? É, a gente, adorava. tipo, a gente amava. Então tem um quê de novela mexicana e afins. E aí, a vilã, na realidade, finge a morte do Michael e tal. E o Michael volta. Gente, eu falei, spoilers, tá? E o Michael volta. Só que ela já está meio que bem sozinha e meio que afim de outra pessoa. Só que quando ele volta, é tipo assim... É literalmente o amor da vida dela voltou pela porta. E ela achou que tava morto. Só que ele volta sem memória, é um babado absurdo. Só que ela tem isso de tipo, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E quando ela se relaciona com ele, ela descobre que não. Tipo, a mulher que ela é hoje nunca seria compatível com o Michael novo. Exato. O Michael de hoje também. Ela mudou a ponto de, tipo, o relacionamento deles era perfeito. Mas se ele entrar pela porta agora, não é mais. Cara, eu acho que você tocou num ponto perfeito. Porque a pessoa, depois que ela parte,
a memória dela fica cristalizada, Exato. imutável naquele momento. Então, um relacionamento que era perfeito e funcionou naquela época, talvez a pessoa que você é hoje já não tem mais nada a ver. Nada E a ver. talvez se a pessoa tivesse continuado viva, eventualmente isso teria acontecido. Uhum. Ou eles teriam crescido juntos, ou até separado. Só que como isso não aconteceu, fica só essa memória cristalizada da perfeição, do ideal. Que talvez, Exato. como você disse, nem seja verdade. Não seja. E assim, por mais que assim, naquela época fizesse sentido, talvez hoje, se a mulher aparecesse pela porta dele, ele hoje não fosse compatível com ela. Com aquela figura de antigamente. Porque ele mudou. Gente, foram quantos anos aqui? 8 anos pra ele se casar com ela e já tem criança de 5. Então, assim, eles já estão há um tempo juntos. Ele mudou muito, ele evoluiu de outra forma. Então, nunca dá pra você acreditar que, tipo, só porque a pessoa voltou pela porta, vai ser perfeito de novo. Porque não vai. E às vezes pode ser que seja bom. Só que vocês evoluem de formas diferentes. A não ser que ela tenha evoluído perfeitamente e amadurecido da mesma forma que você amadureceu, vai chegar um momento e que vai bater de frente, porque vocês não são as mesmas pessoas. Quantas pessoas você conheceu no passado? Não digo nem relacionamento romântico, tá? Mas quantas Exato. pessoas a gente não passaram a nossa vida em relacionamento, em amizade, que numa época, num contexto, tinha tudo a ver. Uhum. E as coisas mudaram. Só que se essa pessoa tivesse partido naquela época, talvez a gente achasse que as coisas teriam se mantido. Quando a gente Exato. sabe que na realidade, não. Não. Entendeu? Não. Exato. Então, assim, eu entendo de onde vem o dele, mas assim, a minha vontade é falar pra ele, amor, e nem assim, tá? Porque em Jane the Virgin ela tenta. O que a gente viveu foi lindo e talvez é aquilo, é pra ser do passado, não é pra ser de hoje. É pra ser um fantasma do passado. É pra ficar no passado. É pra ficar. E espero muito que as pessoas entendam isso, e que tem muita gente Exato. que precisa entender. Inclusive, nesse tema, tem uma série que não tem essa temática exatamente que a gente tá conversando, mas é uma série, uma das minhas preferidas. E olha, eu já vi muita série na minha vida mesmo, assim, muitas. Poucas séries têm um final como ela, eu chorei a se desidratar. A série chama Six Feet Under, em português, A Sete Palmos. Isso. Tem no Netflix. Essa família tem uma funerária dentro de casa. No primeiro episódio, não é spoiler nenhum, o pai da família morre e eles têm que lidar com isso. Só que todos os episódios, por eles serem uma funerária, eles estão sempre lidando com esse caso de alguém que falece, mesmo que não seja do núcleo principal. Então é uma série que, apesar de não ter esse tema que a gente tá falando especificamente, sobre luto, ela é muito interessante. Se é uma temática que te interessa, se você tá passando por isso, ou se você gosta, porque eu, pelo menos, quando eu tô passando por alguma coisa, eu gosto de, às vezes, pegar uma série, um filme que conversa um pouco no assunto comigo. Enfim, então se tem interesse nesse assunto, a série é maravilhosa, ela aborda muito bem. Inclusive, todos os personagens são muito imperfeitos, eles são muito humanos. E a morte tá sempre aqui, o luto tá sempre ali. Então, indico essa série pra você que tá querendo, enfim, Ver mais um pouco sobre esse tema. É uma série maravilhosa, assim, excelente. Recomendo. Eu acho que é com isso que a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje. Fantasmas do passado. Digam pra gente o que vocês acham, o que vocês fariam nos casos, tá, gente? Exato. O que vocês fariam nas situações dos nossos protagonistas? Uhum. Tomariam quais providências? E me contem também, vocês têm histórias do tipo? Já passaram por situações do tipo? Porque a gente também lê, essa aqui é do Reddit, mas a gente lê histórias de ouvinte também. Então vocês podem mandar, a gente vai contar a história aqui também. Se você quiser mandar, ó, dramadiario.podcast@gmail.com. Vocês mandam pra gente, a gente responde com um termo, vocês assinam um termo e aí a gente vai gravar nossas histórias de ouvintes pra Exato. vocês. E é isso, gente. Até a próxima! Até o próximo vídeo. Tchau!